Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma Macaé delas aqui essa semana e hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, lindíssima, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, tem uma história de vida incrível. E, gente, eu tava muito que ela viesse. Amigos em comuns falaram muito bem de você. E, ó, antes de apresentar a convidada pra vocês, quero pedir pra vocês nos seguir nas redes sociais, é Câmara de Macaé no Instagram, no Facebook, no X, em todas as redes sociais, Câmara de Macaé. Não esquece também de dar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar também com os seus amigos no Facebook, enfim, em tudo, gente. Os grupos do WhatsApp, para que eles conheçam mais um pouco aqui do nosso programa, fique mais pertinho da gente, também compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então vou apresentar a minha convidada, Lohane Moncher. Olha que nome, Moncher, maravilhosa. Olá. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito emocionada, mas eu preciso primeiro te parabenizar você, ao Macaé delas, a toda a equipe aqui, em me colocar nesse lugar. Porque eu sempre quis um lugar pertinho dos nossos eleitos para poder falar, porque é a voz de aquela pessoa que vive o cotidiano, sabe? Porque muitas vezes quem legisla está um pouquinho mais acima, não vê o que acontece ali nas vias de fato. E eu sempre pensei, nossa, seria muito legal se um vereador viesse aqui, estivesse andando no meio do povo para poder sentir, para poder ouvir pertinho de quem passa certas necessidades. E esse programa, esse canal, essa voz que você me dá, já começa a realizar uma das minhas vontades. Olha que legal, já fico feliz e já aproveitando que você está falando disso, eu quero te convidar para o Câmara Cast, que é um podcast também que a gente tem aqui todas as quintas-feiras, que é a gravação, e também vai ao ar aqui no canal da Câmara, que é onde a gente traz, sou eu e o Bruno Horta que apresenta, então trazemos os vereadores para falar um pouco das demandas, enfim, das pautas dele, do que eles correm atrás pela cidade. E seria muito interessante de ter você como vereador aqui. O que você acha? Eu fico lisonjeada, lógico que eu aceito. Então já muito temos... obrigada. Maravilhoso. Então já temos aí, vamos só agendar o dia para você estar aqui, vou comunicar também para a equipe, para o Bruno, para a gente poder fazer esse programa, que eu acho que vai ser muito legal também, vai agregar super, né? Com certeza. A minha vida, da sociedade e aos nossos legislados também que trabalham pra gente. E é bom que eles escutem a nossa opinião, Sim, né? Afinal exatamente. de contas, o papel do vereador é atender as minorias. Que ele é o poder político que está mais próximo da população e instância federal, né? Isso. Então, já para começar aqui, agora que o convite já foi feito, já foi aceito, você vai estar comigo no Câmara Cast, quero que você fale um pouco da Lohane Moncher. Quem é a Lohane Moncher? Onde que nasceu? Os pais? Se tem filhos? Conta um pouquinho pra gente poder desenvolver aqui. Meu nome é Lohane Moncher Pereira da Cunha, que eu tenho que trazer a minha ancestralidade, a minha parentela. Sou uma mulher trans, preta, de 37 anos de idade, quase quarentona, que é aquela fase que todo mundo fala, bem dos 40. E sou filha de Nelly Pereira Rezende, uma capixaba, Sebastião Fidelis da Cunha, um homem preto, também campista, lavrador, mamãe era diarista. Hoje em dia ela também trabalha aqui com água de coco. Sou vendedora autônoma, sou ambulante, tenho um carrinho de água de coco nos Cavaleiros, em frente ao Hotel Comfort, lá do ladinho do posto 2 dos bombeiros, há 5 anos. Sou estudante de serviço social, agora sou ativista pela causa LGBT, QIA+, sou macaense de coração e de amor, que nessa cidade eu comecei a minha vida profissional, essa cidade me abraçou, foi nessa cidade que eu passei período pandêmico, 2 anos sozinha, fechada, essa cidade foi tudo na minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu encontrei portas e caminhos, agradeço a Macaé. Então você está aqui na cidade há 2 anos? Não, estou na cidade há 3 anos. 3 anos. Há 3 anos. Nos 2 anos que eu digo foi no período pandêmico. Foi aquele período que foi complicado. Como é que foi Isso. esse período para você? Porque, na verdade, para todo mundo foi muito difícil, né?
Então não tem nem como falar assim, foi um período legal. Não foi. Foi ruim pra todo mundo. Mas pra Lohane... Houve casas que estavam com a família inteira, houve casas que tinham só uma pessoa. Na primeira fase da pandemia, eu ainda estava com a minha mãe e meu padrasto. Mas na segunda, eu já estava sozinha. E foi muito difícil. O que segurou que eu não ficasse louca... Foi primeiro minha vida espiritual, que sempre fiz as minhas orações, as minhas rezas, e eu estava estudando para o Enem. Estava fazendo um pré-vestibular. Não vou falar o cursinho que eu fiz, porque eu não vou fazer propaganda de graça. E ali eu me enterrei nos estudos e graças a Deus passei. Mas a fase mais difícil foi que, na época, tinham os auxílios, a cidade até deu o auxílio, só que a gente ficou, o auxílio só foi 3 meses ou 5 meses. Eu sei que 2 meses a gente ficou sem receber nada. E aí eu tive que aceitar, agradeço muito, sou muito grata. Mas para uma pessoa que é acostumada a trabalhar e ter seu próprio sustento, ter que receber um sacolão para não passar fome, aquilo doeu muito. Foi um grupo de surfistas lá do Pecado. Parabéns para esses meninos, eu nunca vou esquecer. Eles fizeram e distribuíram para todos os vendedores de coco da Orla. Olha, que bacana. Todos os que eles conseguiram contato, eles fizeram contato e chamaram para ela pegar um sacolão. Recebeu um sacolão para mim, eu recebi estrategicamente, eu tenho que aceitar, não sei como é que vai ser, eu posso ficar sem, mas foi muito doloroso, porque trabalhava demais para chegar nesse ponto, e nessa época não houve um acompanhamento dessa categoria. A categoria dos ambulantes, principalmente os da praia, precisam de mais atenção política. Porque passamos adventos, na época eu não estava, mas meu padrasto já estava. Saída de Petrobras de Macaé, quebrou a receita. E depois ainda tivemos adventos da Lava Jato e adventos de pandemia. Então, o que o vendedor de coco conseguia quando a Petrobras estava aqui, ele não consegue mais. Como que paga aluguel, sustenta a casa, sustenta a filha, filhos caiu muito. Para você ter uma ideia, eu estou há 5 anos. Foi o ano passado que eu consegui subir a minha água de coco. Olha como a inflação já teve picos, como as coisas estão tão mais caras. E a água de coco ainda é R$8. Há anos. Não tem quem ajude essa categoria a entender sobre a economia. Não tem quem regule esse lado. Então fica muito abandonado. E as leis leis de postura, por exemplo, que vigoravam naquela época, continuam as mesmas até hoje. Não há flexibilidade. Então, tem que ser levantado um estudo, uma pesquisa desses trabalhadores, dessas famílias, porque essas leis, essas normas, elas precisam ser revistas e com urgência, porque as pessoas estão passando necessidade. Sim. Mas não teve nem um pouquinho melhor, né? Nada. Não, a economia melhorou um pouco agora. Mas eu te digo que a minha melhorou por causa do meu engajamento, porque as pessoas gostam de mim por causa da minha figura. Entendeu como? Eu fui legitimada ali pelo povo. Entendeu? Pelas pessoas que me amaram, que me abraçaram, que me viram como potência e fizeram de tudo para que eu continuasse ali. Agora, a questão econômica... Assim, não. Se eu tivesse 3 filhos, 2 filhos não dava conta, não, gata. Não daria conta. Um já fica difícil, né? Pois é. Acho que a pessoa sozinha já fica muito complicado. Com o filho, então, deve ficar tudo pior. Eu sou sozinha, mas vira e mexe eu monto aí uma família afetiva. Porque vem um morar comigo, o outro tá precisando vir morar comigo. Tive sócio que a gente já morou junto, sempre tem. Agora já tenho mais dois familiares afetivos lá. A Lidiane, que trabalha comigo, e o Luiz, que mora lá em casa filhos também. Você ainda não tem? Não tenho. Pretende tê-los? Não tenho biológicos, tá? Porque as dores de cabeça vêm, eu tenho. Tenho meus irmãos, tenho os filhos das minhas amigas, meus afilhados. Mas você não pretende ter? Pretendo ter. Pretende ter. Uma vez que a vida estiver estabilizada, pretendo ter biológicos ou adotivos. Adotivos com certeza. O ou fica pro biológico, que não sei.
nesse intervalo aí, vamos ver. Também quero ser família acolhedora. Ah, que bacana. Fala um pouco pra gente sobre o seu processo de transição, né? Como que foi esse período, quanto tempo e como foi a aceitação da sociedade? Cris, o período de transição, ele foi longo, às vezes ele pode até voltar, porque é aqui, na nossa mente. Primeiro é a aceitação. Eu não tenho muitas lembranças, porque tem fases da minha vida que acredito que, irracionalmente, eu acabo apagando. Tem certas fases da minha história que eu não lembro, no intervalo de que saí da igreja, que foi criada dentro da religião, fundamentalista, estruturalista, e quando eu fiz 18 para 19 anos por aí, já aquilo não me completava, me sentia vazia, sempre soube que eu era diferente, que tinha atração pelos meninos, pela maquiagem, pela roupa, sempre amei e admirei as mulheres, até hoje é assim. E quando eu resolvo sair daquilo ali, foi muito complicado, porque como que eu posso dizer, os líderes religiosos, já que eles não tinham mais acesso a mim para me dominar, que eles faziam com quem? Com a minha mãe. Entendeu? A minha mãe ainda estava ali dentro. Então, a lavagem era nela. Caramba. E isso deixava nossa relação em casa muito instável. Então, para mim, era melhor estar na rua. E também o advento do trabalho, de não ver corpos trabalhando. E tal, onde que as minhas referências de trans e travestis, que a gente não usava o termo trans ainda, né? Tava que as travestis ou eram donas de salão de beleza, aquelas que tinham uma família que podia montar um salão, não era o meu caso, ou a prostituição. E eu fui para a prostituição, fiquei lá por uns 4 anos. Então, essa fase aí foi muito rápida. Eu me assumi. Primeiro carnaval, eu me montei e eu descobri que aquilo era minha vida. Que era aquilo que você queria há muito tempo. Foi como se a minha alma tivesse se encontrado. Quando eu me vi com aquela peruca morena, de franjão, com a sainha rodada e de salto alto de cristal, que foram os amigos do Rio de Janeiro, que eles se montavam de drag. Eu falei, meu Deus, eu nasci para ser mulher. Sim. Lógico que isso... A gente tem o nosso período de aceitação, de entender, porque hoje psicanálise, psicologia, as ciências estudam esse aspecto de transgênero. Hoje se tem nome, começa a se ter um cuidado, mas antes não, não é? Então aí eu comecei a me hormonar por conta própria. Comprava Perlotan na farmácia, a farmácia não aplicava, eu mesmo me aplicava. Daí começou a ter inchaço das glândulas mamárias, ficar mais feminina, porque com 18 anos, né, os hormônios masculinos... Isso tudo foi com 18 anos? 18 para 19, eu sei que com 22 eu já era Lohane, já estava... Lohane, maravilhosíssima. E eu já estava efetivada como tal, e nada ia mudar, eu já não tinha dúvida de nada. Entendeu? Nesse período que você estava na igreja evangélica, você tentou, de alguma maneira, assim, relutar contra os seus sentimentos? Tipo assim, às vezes você ficava, gente, não é Esses isso. 18 anos, Você meu entendeu? bem. Desde que eu me entendo por gente. E o que é aplicado, o que é pregado pra gente? Que sentir atração por pessoa do mesmo sexo é pecado mortal. E então, você achava que estava cometendo o maior crime do mundo. Exatamente. Eu costumo conversar com as pessoas. Eu creio em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher de fé. Eu acredito em algumas coisas da Bíblia. Algumas coisas da Bíblia me comovem. Não tudo mais. E eu falo com os meus amigos, eu acredito em Deus e Ele tem poder para fazer tudo. Eu era uma criança, eu pedi para Ele tirar isso de mim e Ele não tirou. Eu passei a minha adolescência fazendo jejum, cheguei a fazer jejum de 24 horas e passar mal. Para Deus me libertar da homossexualidade. E isso não aconteceu, porque não era para ser.
a pessoa, a personalidade que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje, ou a facilidade de te dizer que eu te amo, de te dar um abraço, eu só consegui hoje que eu sou Lohane, porque eu não fazia isso nem com os meus pais naquela época. Demorei muito tempo para abraçar e dar um beijo no meu pai e dizer que eu o amo. Para abraçar e dar um beijo na minha mãe, brincar com a minha mãe. Cadê minha gostosinha? Cadê meu bebê? Porque antes as amarras da proibição, do preconceito, do discurso de ódio, me prendiam. E você acha que te prendia eles também de se aproximar de você? Ou essa relação entre vocês nunca houve? Porque aí o que acontece? Eu nunca cheguei a perguntar isso pra eles, mas eu tô no meio, eu percebo, eu tenho percepção. O que acontece? Se eu mimar demais, vai ficar mais feminino. Você não acredita? Se eu fizer muita coisinha, vai ficar mais feminino, né? Como já ouvi, engrossa essa voz. Anda direito. Fala igual um homem. Tem essa, né? Tem sempre isso, né? Tem. Inclusive, eu ouvi isso de líderes da igreja. Uma vez eu levantei uma oração e falei assim: Senhor, livrai-nos dos perseguidores dentro e fora da igreja. E um líder depois me chamou no canto para me dar um coió, como a gente diz hoje no candomblé, para me chamar a atenção. A igreja não persegue você. A igreja não persegue ninguém. Da onde que você tirou isso? Você não pode falar isso. Exatamente. Hoje, dentro do candomblé, a primeira coisa que eu identifiquei que eu gosto muito e vou levar é que o meu sacerdote, ele me deu, ele sempre falou para mim: filha, você tem que saber o que é melhor para você. Você tem que ter o quê? Discernimento das coisas. Você tem que caminhar com as suas pernas. Você tem que viver as suas experiências. Então, lá eu não tinha o direito de raciocinar, de dizer sim ou não. Tinha que ser aquilo e acabou. Você tem que ir por aqui. Sem perguntar por quê. Sem questionar. Entendeu? Sem apontar o dedo, né? Não, é simplesmente abaixar a cabeça e fazer o que é. Você não tem o direito de dialogar sobre tal. Não, Lohane, esse copo, ele é de isopor. Não, eu posso pegar, eu posso ver, eu acho que não é. Não existe isso. Não existe isso. É fundamentalista. É aquele seu fundamento e acabou. E no candomblé, né? Nessa religião você se encontrou e você estava falando nos bastidores alguma coisa de... que você faz em outras cidades? Então, o meu pai de santo, o meu pai Marcelo Lugoendé, Marcelo Medeiros e minha mãe Cristiane, ele começa a observar esse movimento trans, a necessidade de acolhimento dessas pessoas, meninos e meninas, tem o meu irmão Cauã, e começa a estudar, cientistas sociais lá da Bahia, teses de doutorado, de faculdade, que falam sobre a inclusão trans dentro dos terreiros de matriz africana. Ele começa a levar esses debates e conversar com outros sacerdotes lá da cidade, uma minoria, entendeu? Para poder discutir essa temática com mais sensibilidade. E daí a Prefeitura de Cabo Frio abriu lá um espaço cultural para que fosse feito esse debate. Foi até transmitido pelas redes sociais a respeito da presença trans dentro dos terreiros de matriz africana. A necessidade de acolher essas almas que necessitam de um lugar para se cuidar. Não olhar só o estereótipo do corpo. Porque nós somos alma dentro de um recipiente. Então, o recipiente não tem que ser mais importante do que a sua alma, né? É verdade. Ele começou a fazer esse movimento lá, agora se afastou um pouco por problema de saúde, já ele vai estar bem, mas é uma pessoa que enxergou a necessidade de dar um lugar para que essas pessoas se cuidem e se sintam acolhidas de verdade. Sim. E você começou a trabalhar com 18 anos? Quando começou o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi 24 ou 25 anos, quando eu venho para Macaé. Ah, entendi. Por isso tão amada essa cidade para mim. Porque eu não conseguia emprego em Campos de jeito maneira, porque eu sou natural de Campos dos Goitacazes. E por que você fala que não conseguia de nenhuma maneira? Não conseguia justamente por ser
travesti na época, né? Porque não falávamos de trans. Só por causa disso. O meu nome de registro é Jairo. Um nome forte. Inclusive, eu fui fazer uma entrevista. Vou falar que foi na Subway, lá em Campos, para que eles possam mudar isso. Eu não sei o que aconteceu de lá para cá. Mas eles têm que entender. Eu fui para uma entrevista lá de emprego no shopping. E quando o rapaz olhou para mim, um rapaz jovem. Porque a gente até pode esperar de um homem mais velho, que um rapaz jovem, que era gerente na época, ele olhou para mim e falou assim, mas a sua aparência não condiz com o nome que está no seu currículo. Que isso? Falei assim, mas o nome que está no meu currículo não diz nada sobre mim. Você tem que conviver comigo para me conhecer. Você tem que me dar uma oportunidade, no mínimo, para me te mostrar que eu tenho força para levantar aquela caixa, como eu tenho sabedoria para registrar naquele caixa. Me refiro à máquina, ao caixa. Sim. E foi não. E pronto. E você recebeu muitos nãos? Vários nãos. Vários nãos no mercado de trabalho. Mercado na verdade, de trabalho, na vida eu acredito. Sim, mas no mercado de trabalho foram muitos nãos. Foram muitos nãos. E justamente por você ser uma mulher trans? Justamente. Porque eu logo assumo a homossexualidade, logo me vejo como travesti e logo mudo totalmente. Eu lembro que minha mãe ficou louca porque fui no armário, peguei tudo, coloquei num saco de lixo e levei pra rua. Todas as roupas masculinas. E daqui a pouco tá ela trazendo, meu filho, não faça isso, não faça isso. E nos armários das primas ao redor, pegando roupa feminina e colocando lá. Decidi. Caramba. E aí, desde então, depois de todos esses nãos, você decidiu trabalhar por conta própria. Exato. Como que surgiu o Coconut? Eu saio do Extra, faço Rio de Sabotage. Você chegou a embarcar? Taifeiro. Não, porque foi logo, deu a Lava Jato, aí muitas empresas foi saindo. Falei, daí já não vai dar. Foi um período ruim pra todo mundo. Não vai dar. Então, o que eu fiz? Aí eu fiquei um tempo com a minha irmã de alma, minha primeira irmã de alma que eu identifico, que é a Eunice, que foi a responsável por me tirar de Campos, porque ela mentiu dizendo que tinha um emprego certo. Aí eu vim com R$70 no bolso. Meu Deus. E ela não tinha nem falado pro marido dela, o Marcelo. Ela só queria que você viesse. E aí, deu certo. Chego eu em Rio das Ostras, porque era em Barra de São João. Aí pedi pro pessoal no ônibus me soltar, porque eu não conhecia nada. Me soltaram em Rio das Ostras, meia-noite. Aí tinha uma moça varrendo a rua, eu perguntei pra ela, minha senhora, aonde que fica o bar, tal? Não, aqui não tem esse bar, não. Eu falei, eu tô aonde? Rio das Ostras. Eu falei, gente, mas eu tinha que estar em Barra de São João. Você imagina, meia-noite, eu nunca tinha pisado. Aí entrei numa van e gritei pra todo mundo, né? Já começou a comunicação. Gente, estou perdida! Alguém sabe onde fica Barra de São João? Aí desci lá. Aí ela me apresenta na hora, o marido dela. Já era quase já era uma e pouca da manhã. Marcelo, Lohane, Marcelo. Calma. Lohane vai morar lá em casa. Era esse o tamanho do seu estúdio. Era a kitnet que ela morava. Caramba. Com 2 filhos. E com o marido dela me colocou lá e mudou a minha vida. Eunice, eu te amo. Olha, um beijo pra Eunice. Maravilhoso. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei... Isso eu chego em 2010, 2011 eu já venho pra cá. Porque aí eu conheci a Lorena, minha segunda irmã de alma. Que a gente se segue até hoje. Fui morar com ela no Lagomar. Ah, sim. Entendeu? A gente se conheceu na Brasil Center trabalhando. Aí venho de Lagomar, Nova Holanda, Fronteira, Campo do Oeste, Glória, Novo Cavaleiro. E agora eu moro no Cavaleiros, lá na praia. Tá, maravilhosa, me leva pra conhecer a marca de frente pra praia. Ó, tá vendo o upgrade que deu o glow up da gata? Comunicação, né? O dono da minha casa foi muito legal comigo de alugar pra mim. Com as condições muito maneiras. Valeu, seu Jair. Que bom, Jair. Valeu. Maravilhoso. Deixa eu te falar, como você está falando do mercado de trabalho, como que você enxerga o mercado de trabalho hoje? Você acha que houve uma melhora? Ou não? Continua meio mascarado, porque nós estamos falando de pessoas transexuais. Sim. Então, eu vou te devolver a pergunta. Quantas de nós você vê por aí? Começa a ter uma movimentação política
de incentivo. Só que as nossas meninas e meninos, eles não têm incentivo da base da educação. Eles são evasivos da escola, eles passam bullying na escola, eles não têm condição psicológica de estudar como que eles vão ocupar essas vagas. Verdade. Não tem como. Não tem como. E aquelas que conseguem chegar no ensino médio ainda não estão. Como eu te perguntei, você vê por aí? Você está vendo aí esses corpos? Infelizmente, não. Então, Um também... ou outro. E muito tímido, principalmente os meninos trans. Porque já fui em bar em Rio das Ostras, já vi um menino trans aqui. Eles são muito Por quê? tímidos. Os meninos trans são mais tímidos? São mais julgados? Seria esse... Aí eu teria que analisar um pouco. Analisar, né? Mas eles são mais tímidos porque eles têm mais medo, né? O espectro feminino, ele é revolucionário até nos nossos corpos. O feminino, ele grita. O masculino, não. O masculino é mais introvertido, uma coisa mais contida. Então, se você não olhar assim, aonde ele estiver, com um olhar bem perspicaz, você nem vai vê-lo. Entendeu? Mas aí a sua pergunta se mudou. O silêncio já aqui, diz muito, né? Às vezes não precisa falar muita coisa. Não. O silêncio já diz. Não. Você pode até ter, como eu tenho amigas que trabalham em restaurante, mas aonde que elas estão? Onde sempre na cozinha, estiveram, escondida. As mucamas, onde sempre estiveram os empregados, onde sempre estiveram os gays. Muitas famílias tinham gays, mas eles nunca apareciam. É eles que cuidam da mãe, eles que cuidam dos pais, são eles que estão lá fazendo a comida ou limpando a casa. Eles não estão sentados na sala para receber a visita, para ficar no quadro da família perfeita. É verdade. Essa é a história. E você acha que a mulher trans preta é muito mais difícil do que uma mulher trans branca? Eu conheci uma história de uma que se relacionou com um rapaz e a comunidade soube, isso foi numa comunidade em outra cidade, e ele se achou no direito de ir lá e matá-la. O que acontece? As nossas vidas são descartáveis na visão deles. A hora que quer, eles vão lá e acabou. E a sociedade e o Estado é o principal cúmplice desses homens, porque não há investigação, esses casos não são investigados, essas pessoas não são levadas à justiça e não pagam por isso. E a maioria dessas mortes são de mulheres trans pretas, sim. Entendeu? São, sim. E como que você lida com isso? Você tá correndo atrás nos bastidores, a gente estava conversando de um futuro da Lohane. Você quer falar um pouco desse seu futuro, que você pretende fazer politicamente, enfim? Como eu te disse, para poder ajudar nessa causa? Como eu te disse, quando Deus permite que eu seja levantada dentro de um candomblé, aquele Deus que eu acreditava que só existia ali na igreja fundamentalista, e eu sei que agora eu sei que não é, eu começo a traçar o meu futuro. Eu começo aí a estrategiar o que eu vou fazer. E primeiro preciso entrar na faculdade. Eu preciso ser graduada, passar um concurso para não passar mais transtornos e emprego CLT por aí, para ganhar um salário mínimo e ainda ser humilhada. Daí eu faço um curso pelo celular, sentada vendendo coco, eu estudo, eu escrevo. E aí consigo passar no Enem com 540 pontos. 20 escola pública. Isso tem que ser dito. Não tínhamos física, biologia, química. Era muito esporádico, um mês ou outro ter. Então não tem base para encarar um Enem por aí. Sim. E para disputar vagas com quem estuda a vida inteira numa escola particular. Sim. Mas daí passei e começo a fazer serviço social. Só que nesse momento que eu faço essa nova trajetória da minha vida, eu determinei, eu preciso fazer alguma coisa em prol da minha comunidade e da sociedade civil, da sociedade em geral. Eu preciso saber o que acontece do movimento, eu preciso fazer alguma coisa ainda que seja para uma pessoa. Daí eu começo a sempre estar colocando alguém para trabalhar comigo no meu carrinho de coco.
já coloquei pessoas que estavam ali em situação de rua, já coloquei trans, já coloquei homem gay, já coloquei mulher gay, já coloquei mulher cis, e sempre que posso coloco, e assim que eles têm outro caminho, que sigam, tranquilo. Aí eu já começo a executar este plano. E depois, e dentro do serviço social, que eu começo a estudar movimentos sociais, que eu começo a assimilar conhecimento, eu vejo que eu quero participação política. Porque para eu fazer alguma coisa pelos meus pares e também para a sociedade em geral, eu preciso me aproximar da política, porque meu corpo não está representado ali. Hoje nós vemos Érica Hilton, Dani Balbi, mas não estão aqui ainda. Não estão aqui. A realidade, elas não conhecem essa realidade daqui. E nós temos que falar por nós aqui dentro. Então, eu já começo a me aproximar de um partido. Quer dizer, o partido se aproximou de mim porque os meus clientes eram de um partido. Eles me viram como uma potência. Eles conversaram comigo e eu resolvi caminhar com eles pro Rede. Não sei se eu posso falar, já falei. Pode falar. Pro Rede. Caminho com eles pro Rede, com o Eduardo Noronha, adoro, amo Eduardo. Eduardo me incentiva muito, me dá muito, me vê, ele ouve a minha voz com uma potência que eu não tinha ouvido. E agora eu me afilio ao partido para tomar as minhas iniciativas, para criar ações. Eu começo a ter ações indo a esse destino que eu planejei para mim. É a única maneira de fazer alguma coisa, é botar a cara. Se é para dar a cara a tapa pelo meu povo, vou ter que dar. Porque, Cris, o que acontece? Eu estou agora numa situação de uma certa ameaça psicológica por causa do meu trabalho. Porque, além de você se dar bem, quando você consegue uma posição de destaque, você descobre que você tem... As pessoas... Tem gente que se levanta como inimigo porque o teu corpo não é normal naquele espaço. E eu tô passando por isso agora. E aí, o que acontece? Concorrente bota o preço metade do preço, bota o valor do produto a metade do preço, na inflação do jeito que tá. Eu só tenho aquele produto para sobreviver. Daí eu vou ter que encarar essa, porque se eu sair dali, qual é o meu caminho? Eu não vou pegar uma placa escrito aceito Pix, como a gente vê em vários pontos da nossa cidade. Eu não vou pro drogadicídio, não vou vender droga, não vou me entregar a elas e não vou voltar para prostituição. Se o caminho vai ser encarar a morte, de qualquer maneira, eu tô propícia à morte desde o dia... Todos nós. Não, desde o dia que eu me assumo enquanto mulher trans e travesti e quero transicionar dentro dessa sociedade, eu estou disposta à morte. Porque a probabilidade de vida de mulheres trans e travestis máxima é 35%, porque 80% não chega aos 30 anos de idade. Isso está comprovado, é só quem quiser entrar lá nas redes da ANTRA, que faz esse movimento todo ano. Conheci através da ANTRA, através das redes sociais. Esses números estão lá para qualquer um entrar e ver. Quem quiser ver. Caramba. Tô propícia a sair aqui agora e alguém olhar e dizer: você não tem que viver e me dar um tiro e me matar. É sobre isso que nós temos que ir lá. Que lutar, que legislar, que cobrar. Porque a vida que está em risco é a minha. É das minhas irmãs que estão em risco. Nossa, lindíssimo o que você falou. Realmente é muito verdade. Você vai, nesse ano que você está se candidatando? Você é pré-candidata? Não, ainda não? Ainda não, por quê? Não, perdeu a oportunidade. Gata. Não, gato. Tem que haver uma construção da minha parte, uma construção de literatura, de estudo, de vivência. Agora eu me aproximo, me inscrevi no evento da Rede, porque existe o Elo Rede, um segmento dentro do partido. Isso vai acontecer em São Paulo. Para eu me aproximar a militantes mais antigas que vão conversar comigo, que eu vou me espelhar, que vão me dar ideias, que vão me dar gás. Eu tenho que me aproximar para poder me munir. Me munir mesmo que fala quando você me armar para essa briga que eu vou comprar.
para eu me armar para essa guerra que nós travamos todos os dias, mas agora eu assumo uma posição diferente de que ficar sentado esperando alguém vir me matar. Essa é a verdade, tá, Cris? Perdão. Porque eu perdi uma prima que não chegou com 27 anos, porque um cara simplesmente, ele se sentiu no direito de matá-la, ele deu 4 tiros no rosto dela, só chamou e deu. Não avisou, não chamou pra mão, vamos ver quem é mais homem, tal. Nada. Simplesmente achou. Ela não estava mais na prostituição, ela nunca vendeu droga, sempre foi de boa família, trabalhava numa fábrica de sapato em Cabo Frio, entendeu? Morava numa comunidade e simplesmente a chamou no portão e deu 4 tiros no rosto dela. Meu Deus. Foi a primeira violência que ela sofreu. A segunda foi que as amigas que moravam com ela passaram por cima do corpo dela, estendida na porta, roubaram tudo que tinha dentro de casa. A terceira foi a demora, a violência contra nós, familiares. Porque esse corpo foi chegar em Campos já na hora de enterrar. Eu não pude nem velar a Jennifer. Depois, a mídia. Se você procurar aí, travesti assassinado em Cabo Frio, em tal data, se assim, não aparece. Não tá. Mas quando você joga o nome de registro da Jennifer, tal, aí vai aparecer. Homem assassinado vestindo saia. Nem a identidade de gênero dela não foi respeitada nem pela mídia. Entendeu? Então, se eu quero um futuro melhor, se eu não quero ser mais uma, eu tenho que me colocar na linha de frente e na linha de risco, sim. Entendi. Eu sinto muito. Um pouquinho de água, daqui a pouco a gente tem que encerrar também. E eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente encerrar. Na verdade, eu tinha 2 perguntas. O que você acha que o legislativo pode fazer para poder ajudar? Que não está se fazendo ainda, ou que está fazendo um pouco, mas que pode ajudar? Bem, enquanto estudante de serviço social, eu te digo que investir em políticas públicas da assistência. A gente tem um tripé chamado Seguridade, que é constitucional, Seguridade Social, que ele é composto por previdência, saúde e assistência. Então, há mais investimentos em saúde, em previdência, mas não se fala em assistência. A gente sabe da história lá, o exemplo de Collor, aonde que ele mais tirou o dinheiro foi da assistência, que é o dinheiro que vai para o povo, que vai para a educação, que vai para a moradia, tudo aquilo que falta que desestrutura uma família. Então, é sempre o pobre, é sempre a família com menos condições que sofre dentro de... É muito fácil vir enfeitar uma cidade, é muito fácil vir colocar um monte de emprego, mas é aquelas pessoas que não têm aquela capacitação. Então, o que eu tenho para dizer é isso, mais visão no que acontece lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano. O que acontece dentro da comunidade? Porque os CRAs, quando foram criados, eram para serviços de convivência, entendeu? Para ter esporte para as crianças, para tirar da violência, para acompanhar as famílias de perto. E hoje em dia são apenas pontos de cadastro único. Então, rever isso aí. Isso aconteceu depois da pandemia em diversas partes do país, entendeu? Rever essas políticas de assistência social, que é a base de tudo ali. Entendi, perfeito. Bom, a gente está encerrando, vamos encerrar. Foi muito rápido, gostaria muito que você voltasse. Quero muito que você conte mais sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a luta, né, da LGBT, que ia mais, não é? Isso. E pra gente poder conversar mais sobre isso, que eu amei esse papo. Quero você também no CameraCast, já fazendo convite aqui novamente para você. Ó, maravilha. Aceitei de novo. Aceitou de novo. Então vai ser 2 programas com você. Ai, que delícia. Pra gente poder... Eu acho isso muito, muito legal mesmo de estar com o vereador aqui, pra gente poder conversar. A gente conversa tudo depois, tá? Nos bastidores, que é pra gente poder alinhar tudo direitinho.
tá? Mas agora, para finalizar, Lohane, eu queria que você olhasse até para essa câmera aqui, deixasse um recado para a comunidade LGBTQIA+, para todos os macaenses, enfim, para todas as mulheres que vão assistir esse programa e também os homens também. Como eu falei, tem alguns vereadores que eles assistem, né? Até pode dar uma ideia de algum projeto de lei. O vereador Luiz Matos mesmo foi um que teve no CameraCast, ele falou, é interessante, eu vou assistir o programa porque vai dar alguma ideia de algum projeto de lei, eu tenho certeza. Então, deixe o seu recado aqui para ele e para todo mundo que esteja assistindo esse programa. Tá. A gente, quando vai tocar em certos assuntos, por exemplo, a gente tem que saber delimitar, às vezes, para conseguir falar um pouco mais. Então, eu vou falar para as mulheres. Você cis, você mulher trans, você que é mãe de trans, você mulher lésbica. Muito cuidado ao reproduzir o machismo, a heteronormatividade, porque muitas vezes a gente reproduz sem perceber. Quando você, mulher, vota em homens e não vota no seu corpo, quando a gente vai ver, tem mais homens lá. E eles não sabem, eles não sentem como você. Então, começa a olhar. Não me olhe como uma mulher diferente de você. Porque, no final, nós sempre vamos sofrer as mesmas coisas. Se hoje eu sou reprimida, tentada, passo por retaliações, por me definir como mulher, isso é porque o ódio machista é contra o gênero feminino. É o mesmo gênero que eu me identifico, é o mesmo gênero que você se identifique. Então, vamos começar a estudar as entrelinhas, não reproduzir com tanta facilidade como acontece, acabar com essa reprodução desse machismo que muitas vezes nós mesmas fazemos. Perfeito. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. O arroba do Instagram, deixa aí o pessoal te seguir, conhecer mais seu trabalho. Eu vou passar o arroba do Coconut. Eu estava numa briga com a minha prima que me ajuda a olhar meu Instagram. Lohane, você tem que separar o seu Instagram pessoal do seu Instagram profissional. Eu não tenho capacidade, não tenho coragem de fazer isso agora, porque minha vida é uma só. Meu trabalho não separa de mim. A casa que eu moro hoje nos Cavaleiros, eu aluguei porque é a extensão do meu trabalho. E no meu trabalho eu converso com pessoas. Eu sou assistente ali, eu faço o meu social, não tem como. Então vamos lá. Lola Coconut Drinks. Então é o pessoal e o profissional, que é tudo nesse perfil. Vamos falar num lugar só. Entendi. Vamos poupar trabalho, né? Exatamente. A gente fala de duas coisas no mesmo lugar. Segue, compartilha. Segue a Lohane, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouco mais do trabalho dela, enfim, da vida dela, que é maravilhosa. E vamos encerrar esse programa por aqui. Quero te agradecer por mais essa companhia aqui com a gente. Até semana que vem. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais, tá? @Câmara de Macaé. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.